Crédito É já o fica crédito, é bonitinho. o inverso. É tipo, eu tô punindo premiando. Sim. É uma lógica da meio pavloviana do estímulo-resposta, né? Você toca um apito e dá a comida pro cachorro que ele fica adestrado, né? E, Daniel, muitas pessoas falam que ele pode ser o anticristo, ele e o Sim, Donald Trump. Eles pegam e falam sim. assim, meu, eles parecem que Tem, vão tem salvar o pinta. mundo É isso. e, na verdade, eles são o anticristo. Você É, acredita nessa teoria ou não? acredito. Eu acredito, sabe por quê? A gente não precisa nem entrar no aspecto religioso. Hum, Porque esse assunto é controverso, né? Os caras acham que é palhaçada. uhum. Mas assim, eu cheguei num ponto na minha vida que eu tô meio sem papa na língua, entendeu? Não sei. Eu fui lá no Flow Podcast lá pra falar de geopolítica, aí o Igor falou, você é pastor, né? Falei, pô, eu não queria falar negócio de religião, eu vou falar de guerra, né? Então, quando eu vi, eu tava falando de vampiro, mula sem cabeça, curupira, fada madrinha, Tinkerbell, Saci Pererê. Saci, folclore, pô, É que a velho gente do gosta, Rio. Daniel, é que a gente Falei, gosta. putz, grilo. Aí eu peguei minha reputação e, né, que eu queria passar como analista geopolítico, doutor em linguística, professor Que universitário. é o que você tem formação, Também, né? minha Também. formação, minha área de atuação. Então, assim, eu falei, eu tô sem papa na língua. O... A pessoa que acha que ao alto escalão do poder não tá altamente comprometido com o mundo espiritual, É, é inocente, né? tá deixando de fazer o dever de casa, né? Porque, pelo amor de Deus. Mas tudo bem. A Bíblia diz que essa figura do anticristo, Hum. ela tem uma série de missões geopolíticas. E duas das missões geopolíticas que a figura bíblica anticristo precisa cumprir são estabelecimento de um acordo de paz entre Israel e a Palestina e, como dispositivo desse acordo, a liberação do monte do templo para a reconstrução do templo de Jerusalém. Não precisa. O cara pode ser ateu, Deus não precisa existir, nem anjo, nem demônio, nem Bíblia. Se um cara estabelecer o acordo de paz e viabilizar a construção do terceiro templo, esse cara é o anticristo. Mas pode ser um anticristo geopolítico, não precisa ser um anticristo espiritual. Verdade. Então, o Trump quer fazer isso desde os anos 80. Tem uma foto na revista Time de 1982 que o Trump está segurando uma pomba. E o texto embaixo da foto está escrito assim: eu, Donald Trump, estou comprometido a ajudar o estabelecimento de paz entre Israel e Palestina. 82, ano que eu nasci. Não parece, mas eu nasci em 82, né? Então, assim, não é de agora que ele está comprometido com isso. Tem Faz tempo. 44 anos. 42 anos. Então, ele estabeleceu os acordos de Abraão entre Israel e o mundo árabe com a Arábia Saudita? participação com a Arábia Saudita, com a participação do seu cunhado Jared Kushner, né? Hum. E ele transferiu a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, a embaixada americana, e ele é visto por vários setores religiosos em Israel como o Messias. Nossa, sério? Como Messias. Não como um Messias judaico, mas como um Messias aos moldes do rei Ciro. E aí exige um conhecimento de história, né? O bíblico. Que a Bíblia. A gente Sim. acha que Bíblia é só religião, né? O cara que é ateu não lê a Bíblia, ele tá deixando de conhecer muita história, né? Não precisa acreditar em Deus. A gente teve uma sucessão de impérios, né? A gente tinha o Império Babilônico. O Império Babilônico foi vencido pelo Império Medo-Persa. E o Império Medo-Persa, para quem conhece as guerras do Peloponeso, as guerras das Termópila, a história do 300, né? São essas guerras entre os gregos e os persas, né? Então, o Ciro, ele vence a Babilônia e a Babilônia tinha destruído o templo de Jerusalém, destruído Jerusalém, as muralhas e o templo, desolado a cidade de Jerusalém e o país, Israel, e levado a elite de Jerusalém para o cativeiro na Babilônia, como é o caso de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego.
Ezequiel também. Então, o povo estava há 70 anos exilado numa terra estrangeira, que era a Babilônia, o povo de Deus. E aí, nesses 70 anos que uma geração, o povo deixou de conhecer a sua cultura, o seu idioma, a Bíblia, e de repente eles acharam um manuscrito do profeta Isaías que falava de Jeremias, perdão, falando que o exílio babilônico ia durar 70 anos e que um cara chamado Ciro ia liberar eles para voltar para casa. E o Ciro não tinha nem nascido ainda quando isso foi profetizado. E aí o Daniel, lendo as profecias de Jeremias, ele entendeu isso. Falou, Jeremias recebeu de Deus o recado que a gente vai ficar aqui 70 anos. Então quando completar 70 nós vamos embora. E quem vai mandar a gente embora é um cara chamado Ciro. E esse cara aparece. E entrega esse livro antigo para ele. E ele, quando ele lê aquilo, ele fica emocionado. Fala, caramba, esse livro tá falando de mim, eu nem tinha nascido ainda. E aí ele fala, eu vou fazer o que tá profetizado. Podem ir embora, podem voltar para casa. Então ele foi chamado pela Bíblia de Mashiach, de Messias, mesmo sendo persa, sendo iraniano hoje em dia, né? Sim. Então o rei Ciro tem sido comparado ao Trump. E o Trump tem medalhas em Jerusalém, ele de um lado e o rei Ciro do outro, como messias não judaicos. Tem nome de rua, tem nome de monumento. Nossa, o Trump então lá é super querido. Tem uns 100 monumentos em homenagem ao Trump em Israel. Tem monumento? 100. Fora músicas que o Coral Nacional fez para ele, entendeu? Então, ele está sendo projetado como esse príncipe da paz aí. Só que, na minha visão, será uma falsa paz, que vai iludir a humanidade. Aí eu já estou me inspirando na Bíblia para dizer isso. Porque o que a Bíblia tem falado tem se cumprido aí de milênios até agora, né? Então, a gente fica de olho. Vai acontecer isso? Não sei, provavelmente não, espero que não. Torço para que ele tenha muito sucesso aí na gestão dele, para que o mundo vença essas guerras todas. Mas a gente fica de olho, né? A Bíblia nos ensina a examinar todas as coisas e retém o que é bom. E eu digo para vocês, a vitória do Trump me deixou numa posição muito confortável, porque olhando assim, agora eu sei tudo o que vai acontecer. Se a Kamala Harris tivesse vencido, eu estaria no escuro. Nossa. Agora eu já... Né? Porque... Você já sabe como que ele vai agir, né? Porque no meu livro eu não trouxe porque acabou, eu dei todos, né? Eu trouxe um outro que é o Davi, um homem projetado por Deus. Tá na minha livraria lá, livraria.daniellopes.com.br. A gente tá com desconto de Natal. Trouxe de presente aqui pro Luan. Eu vou deixar o link aqui também, aí você compra. Pra quem gosta de batalha espiritual, esse livro aqui. Ah, legal. Hebraico, quem gosta de hebraico de batalha espiritual, você vai gostar desse livro. Gosto de batalha espiritual, eu tenho medo um pouco, mas sim. eu acho não, mas legal você vai ler tranquilo. Não vai falar de curupira nem mula sem cabeça. Vai ser só de Davi. Né? Valeu. Então, mas no meu livro, o Jogada Final, tem um capítulo que é um artigo que eu publiquei na Gazeta do Povo, no dia 17 de fevereiro desse ano, de 2024. E nesse capítulo eu já falava, o Trump vai voltar porque o Congresso americano já está se preparando para a volta dele, pô. O título do capítulo é Congresso americano se prepara para o retorno de Trump. Eu escrevi dia 17 de fevereiro. Cara, e você já tá prevendo. Já estava contando com isso. Então, se a Kamala Harris tivesse vencido, eu estaria num limbo, assim. Falei, agora eu não estou conseguindo enxergar o horizonte. O que eu estou enxergando nesse horizonte? A gente vai ver a digitalização total do governo americano, né? Pelo menos a tentativa com Elon Musk. Ele com esse DOGE, que é o Departamento de Eficiência Governamental, né? Department of Government Efficiency. E aí ficou até uma brincadeira com o Dogecoin, né? Ele junto com o Vivek, né? Que é o outro bilionário. Eles vão reduzir o número de funcionários públicos, substituindo os funcionários públicos por inteligência artificial. E eles já estão falando também sobre a associação entre o sistema de segurança e a inteligência artificial, implementando aquilo que se chama pré-crime, que é, quem conhece um pouquinho de ficção científica sabe que isso aí é altamente preocupante, né? Porque eles dizem que tem 90% de eficiência. Mas como você sabia, um pré, né? Mas a ideia é essa, você prender a pessoa antes dela cometer o crime. É uma censura, né? Se então, for analisar bem... Eles dizem que tem 90% de eficiência. Não tem 60%. Mas ainda que tivesse 90% e os 10 que caíram
De que não gaiato, iria... de gaiato. Entendeu? Então isso aqui é insanidade. Isso. Quem assistiu o filme Minority Report, quem conhece as obras distópicas nesse, sabe que isso é insanidade. Isso. Você, por postagem nas redes sociais, descobrir que o cara vai matar alguém no outro dia. É. Isso é muito complicado, né? Isso perverte toda a filosofia do direito, né? Que não há crime sem a lei antes que preveja, nem se o cara não cometeu, não tem crime, Sim. né? Não tem crime sem lei que antes o defina e tal. Não sou advogado, mas é mais ou menos isso. Então, assim, muito provavelmente eles vão caminhar também para uma exigência de biometria para usar a internet, para evitar hackers. Muito provavelmente deve ter um ataque cibernético de nível global que vai trazer um grande problema. Isso aí vai trazer a justificativa é a palavra-chave, para exigir que todo mundo, para usar a internet, tenha essa biometria para que a gente tenha certeza que os hackers prejudiciais não acessem e também ter certeza de um captcha para separar quem é humano e quem é não humano. Então, para ter essa biometria. E a famigerada implementação da renda básica universal. Tudo isso são estruturas de concentração de renda e de poder que são altamente preocupantes em nível máximo, né? Porque se você tem esse monitoramento total da rede e você tem a inteligência artificial substituindo o trabalho humano, você tem uma multidão de pessoas sem emprego, sem renda. E o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, que faz o ChatGPT, ele já falou, olha, nós sabemos que a inteligência artificial vai gerar trilhões de dólares de lucro, mas vai tirar emprego de muitas pessoas. Então a gente quer compartilhar uma parte do nosso lucro trilionário com vocês para compensar a perda do emprego. Então a gente vai oferecer para vocês a UBI, que é o Universal Basic Income, que é a renda básica universal. Só que aí essa renda básica universal não vai ser paga em moeda física, em moeda digital. E é claro que essa moeda digital vai estar atrelada a uma contrapartida comportamental de quem recebe, dentro de um cenário de crédito social, entendeu? Tipo a China? Tipo a China, obviamente, com o Yuan digital, né? O Drex que vai ser implementado aqui no Se Brasil. Deus quiser não vai ser, não tô torcendo contra aí, já agorando já há muitos anos, né? Inclusive é um assunto já que eu cansei de... Sabe? Você foi um dos primeiros que avisou aqui, em né? 2020 eu Pô, falava você sobre avisou, isso, pô. né? Então hoje eu já... Eu nem sabia o que era e Os você já caras tava me avisando. perguntam e tal, eu falo, pô, cara, olha os vídeos de 2020 que eu não aguento mais. Mas assim, realmente é um problema que eu tenho, porque como eu tento falar as coisas antes, eu sempre tô falando que vai acontecer depois. E aí nunca tá em alta, né? Sempre tá. Aí quando acontece, o cara, e aí? Eu falo, não, falei isso aí o tempão já. 2020 tava falando, olha agora, Agora estão querendo não implementar aguento em mais, né? 2025. Era Real Digital, que é RD, depois meteram DRE, virou lá Digital Real Exchange, né? Por isso que é Drex. Então, assim, é isso. Elon Musk e Donald Trump no poder, é isso que está no horizonte. Concentração de poder, concentração de renda a nível global, nos moldes de filme de ficção científica, assim, preocupante. O crédito carbono junto, que isso é controle total também, porque o crédito carbono só pode existir com a substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital. Porque, na verdade, crédito carbono não é crédito carbono, é multa para quem gasta carbono, ou quem consome, emite carbono. É o contrário. Sim. Não é você ganhar um crédito carbono, é você multar quem emitiu. Só que multar tem um efeito psicológico muito negativo, né? Aí o crédito O crédito é o inverso. É tipo, eu tô punindo premiando. Sim. É uma lógica meio pavloviana do estímulo-resposta, né? Você toca um apito e dá a comida pro cachorro que ele fica adestrado, né? É igual adestramento de cachorro, só que é de gente. As pessoas estão batendo palma pro adestrador, né? Achar bonito, né? É igual o frango lá, falando, meu cuidador me ama é tão e tal. bonzinho aqui, ó, me dá quer meu ração todo bem. dia. Nesse, Tô crescendo. É nesse nível de imbecilidade que já é cansativo, né? Mas assim, eles inventaram que o problema do mundo hoje é o aquecimento global, né? Eu não concordo muito. Mas
como é que resolve o aquecimento global? Eu acho que é bem besteira também, né, Daniel? O aquecimento É, global eu, não é eu de... não sou especialista nisso, mas eu acho que tá meio sem sentido Tipo assim, isso. eu pensando, porque se você for pegar o histórico, que tem bastante histórico, assim, fala que É teve... cíclico, né? É cíclico, né? Aí é, eles querem culpar o humano e sim. tal. Mas é Mas uma justificativa maravilhosa para a implementação do controle, né? faz sentido. Porque se o problema é o aquecimento global e isso pode gerar a extinção da humanidade, segundo eles, não segundo o que eu creio, como se resolve isso? Você tem que pedir para a China parar de poluir o mundo? Para a Rússia? Pra rua, vai lá. Pedir para o Bill Gates parar de ficar andando de jatinho? Porque uma volta de jatinho particular dele vai emitir mais gases de efeito estufa do que eu vou emitir no meu carro a minha vida inteira. Vida toda. Mas não, é ao contrário. O crédito de carbono é para que ele possa continuar poluindo e eu não. Como? Então, que ele vai ter crédito infinito, né? Se ele tem crédito de Sim. carbono infinito, É, ele vai ele ter. pode poluir Ele à vai falar vontade. que, eu plantei tantas árvores Não, aqui. ele Ó. é o maior dono de terras agricultáveis dos Estados Unidos. Então, ele tem crédito de carbono sobrando. Então, ele vai E ele continuar tá comprando ainda mais comprando terras ainda. mais e tal. Então, assim, a lógica é o seguinte, se o problema é aquecimento global, a solução é acabar com a agropecuária. Porque quem emite os gases de efeito estufa é a agropecuária, porque o boi peida muito. E a rota também, porque é a da regurgitação, né? Então, em vez de você colocar na ração dele uma alga, que o Bill Gates já conhece e já investiu nisso, tem uma alga que você coloca na ração do boi que reduz em 70% a emissão de metano. Mas eles não querem isso, porque isso aí não gera controle nem concentração de renda e de poder. Então, o que eles querem? Eles querem que as pessoas parem de comer carne. Eles querem criar uma campanha como inseto. Para quem acha que isso é ridículo, se você botar comer inseto é bom no Google, você vai ver 1 milhão de matérias de jornais de alta circulação e te incentivando e falando que em 2030 ninguém vai comer carne, só inseto. Ou carne artificial. Eles colocam que os grilos têm tantos % de proteína a Sim. mais do que a carne, né? Eles Sim. sempre têm... Não, tem a Nicole Kidman dando inseto pros filhos. Tem alto nível de celebridades engajadas nisso. É um projeto muito sério. Parece tosco, mas é muito sério. E além disso, tem a ideia da carne artificial também, que é horrorosa, né? Porque todo mundo sabe que alimento ultraprocessado é terrível para a saúde. Mas eles falam que é bom, né? Não, a carne artificial ela tem conservante, corante, ela tem uma série de elementos químicos ali que são destruidores para a saúde humana. Demora muito para fabricar, gasta uma quantidade de energia enorme, que é um problema, né, no aquecimento global. Então a ideia é o seguinte, a gente precisa achar quem está consumindo carne para poder multar. Crédito de carbono, na verdade, é uma multa para quem emite carbono, né? Então a gente tem que achar quem está consumindo para multar. Não tem como você achar quem está consumindo carne se o cara compra a picanha em dinheiro e não bota o CPF na nota. Verdade. Então, para você saber quem compra o quê, quem faz o quê para multar as pessoas e fracionar a sociedade naqueles que são os virtuosos e os vilões, que o grande vilão do mundo para essa visão de mundo é quem come carne. É tipo assim, não coma carne, salve a humanidade. A ideia é essa, por mais estranho que pareça. Eles precisam substituir o dinheiro físico pelo dinheiro digital. Para poder que todas as transações fiquem devidamente registradas. E já entra também na Bíblia daquela moeda única digital? Ou... Entra, com certeza. Entra. Invista em prata com a Real, com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele está cheio de prata dentro, e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.